cristianismo sem Cristo. Eis um grande problema. Como pode? Cristianismo sem Cristo. Vai ficar no vazio? Sem Cristo somos nada. Sem Cristo somos nada. E por fim vamos cair na incredulidade. É isso que está acontecendo com muitos. Estão caindo na incredulidade. Esses dias conversei com uma jovem que foi para o agnosticismo. Pois já está assustada com o cristianismo que foi apresentado para ela. Ela diz: tem 17 anos, eu não quero me entregar a Cristo, eu vou perder minha vida. Eu quero desfrutar a vida. Eu estou com medo. E a família dela é uma família de evangélicos. Assim ela falou. Ela está com medo do cristianismo que lhe foi apresentado. Então ela pulou para outro lado. Aí não foi mais nem incredulidade, aí foi medo do cristianismo que foi apresentado. Aí é que veio o tema, cristianismo sem Cristo. É o mundo que estamos vivendo. Um cristianismo sem Cristo. O que isso quer dizer? Qual é o outro lado da balança? É um cristianismo cheio de doutrinas, cheio de dogmas. É o cristianismo farisaico, cheio de dogmas e doutrina, sem Cristo. É um cristianismo vazio. Oi, está entrando, né? Então o tema cabe nessa condição aí. Um cristianismo sem Cristo. Leva a um cristianismo vazio. Leva à incredulidade. Leva ao que levou essa menina, ao desespero. Porque ela tem 17 anos, apresentaram o cristianismo para ela. Que Deus nos abençoe a todos. É isso, um cristianismo sem Cristo. Aonde que vamos com o cristianismo sem Cristo? Ao desespero, à incredulidade. A mocinha estava desesperada. Veio de uma família cristã, mas sentiu que o cristianismo é uma prisão. É pôr ela em 4 paredes, é enjaulá-la. Ela ia perder a liberdade. É a perda da liberdade. Cristianismo sem Cristo, a perda da liberdade. Foi assim que se sentiu essa menina. Para você foi libertação. Mas para a coitadinha, não. Ela foi para o agnosticismo, ela pulou. Estava assustada, porque tinha 17 anos e queria desfrutar a vida. A perspectiva dela era essa. Né? Apresentaram um cristianismo aí sem Cristo. Apresentaram um cristianismo dogmático, doutrinário. Doutrinas, dogma, não leva a nada. A conversa clássica que eu me refiro a Jesus Cristo com Nicodemos, no auge do farisaísmo, no auge. Não consegui, viu? No auge. Porque quando Cristo conversou com Nicodemos, eles estavam 1500 anos de Moisés. Então, durante esses 1500 anos, criou-se o que Jesus chamou a tradição. Aquela conversa de pai para filho, eles passavam assim a tradição. A tal ponto que a tradição ficou tão forte
que eles esqueceram os ensinamentos de Deus e agora faziam base na tradição de seus pais. Eram tradicionalistas. Certo? Tradição. O que é tradição? São ensinamentos, dogmas, doutrinas dos homens. E Jesus falou: vocês dão mais crédito à tradição do pai de vocês do que à palavra de Deus. Hoje estamos 2000 anos de Cristo. Nós estamos dando ênfase à nossa tradição. Qual é a nossa tradição? O igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo, a instituição religiosa. Nós estamos dando ouvido à instituição religiosa, a rótulos. E elas têm um currículo já feito, têm um programa de matérias, doutrinas, dogmas, que nos fazem a cabeça, nos enche a cabeça. E a gente fica satisfeito nos ensinamentos dela. Estamos cheios de luz, mas luz dos homens, luz dos teólogos, luz dos intelectuais. Aqui cabe muito bem a parábola das virgens. Tem as virgens tolas e as virgens sábias, as virgens prudentes e as imprudentes. E Jesus disse que 50% das virgens, as imprudentes, vão para o inferno, com a lanterna na mão, isto é, com a Bíblia na mão. E a Bíblia brilhando. Qual é o brilho da Bíblia das virgens imprudentes? As doutrinas, os dogmas, os ensinamentos dos homens. As teorias dos teólogos. Elas estão citando o mesmo versículo que o da outra. A mesma Bíblia que o da outra. Está cantando glória, glória, aleluia, como a outra. Vão até dormir juntas na alta madrugada. Mas quando se vê a voz, o noivo chegou, ali vai se ver a diferença. Mas é tarde demais. E elas vão perceber que a lanterna delas, com o brilho dos teólogos, com as doutrinas, os dogmas dos teólogos, não brilha mais. Não tem óleo verdadeiro. Tem óleo do intelectualismo. Está faltando o quê para elas? O óleo do Espírito Santo. Mas aquelas outras 50%, elas vão encontrar luz na sua lanterna. Qual a diferença? Elas têm o óleo do Espírito Santo. Aí elas vão caminhar em destino ao portal aberto da eternidade. Porque a luz dela brilhava. Não com o óleo dos teólogos, quer dizer, das doutrinas, dos dogmas dos homens, dos fazedores de igreja. Hoje, que nós temos são fazedores de igreja. Temos mais de 1000 rótulos de igreja. E cada uma vendendo o seu tipo de Deus. Tem Deus de todo tamanho no mercado igrejeiro. Deus para o rico, Deus para a classe média, Deus para o pobre, Deus para o rap, rock. Deus para todo gosto. Cada um está fazendo Deus conforme os seus propósitos. E para isso criam doutores, mestres. Pagam mestres para fazerem doutrinas na linha dos seus propósitos. Criam um Deus, um ídolo intelectual. Doutrinas, dogmas. E seguem felizes os seus caminhos. E a luz está brilhando. Citam versículos bíblicos apoiando seus pontos de vista.
E as virgens imprudentes estão felizes. A Bíblia está brilhando. Mas só que Jesus contou a história. 50% delas vão para o inferno. É o cristianismo sem Cristo. É o cristianismo sem Cristo. É o cristianismo sem Cristo. Você vai fazer as obras que eu fiz, mas primeiro você tem que ter fé em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, disse Jesus Cristo. Nós temos que colocar em nossa mente aquilo que estava na mente de Paulo, que Paulo apregoava para os de sua geração, aquelas primeiras novas criaturas que surgiram no cristianismo. O que é que Paulo dizia? Qual era a marca de Paulo? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Você não entendeu. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que Cristo vivia nele, dentro dele, com ele e através dele. Não era doutrinas, não era dogmas, não eram ensinamentos teológicos, não era igrejismo, denominacionalismo, mas Cristo dentro dele. E a igreja cristã daquela época fazia desta palavra de Paulo o seu parâmetro, o seu padrão. Cristo dentro de mim. Cristo dentro de mim. Foi essa condição que deu àquela igreja força para resistir à perseguição do Império Romano, para resistir à crucifixão, para resistir à boca dos leões, para resistir o fogo onde eram queimados, vivos. Cristo vivo em mim. Esse é o tipo de cristão do primeiro século. Mas agora, Romanos 8,19, faz ressurgir a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. A manifestação da nova criatura. Nesse terceiro milênio, pois tivemos 2000 anos de igrejismo na cabeça, teorias de teólogos, de homens ilustres, doutrinas, dogmas, currículo, fizeram nossa cabeça. Produto desses ensinamentos, surgiu o religioso. O religioso. Agora é a hora da manifestação dos filhos de Deus. A nova criatura. Jesus apontou o aparecimento da nova criatura quando ele conversou com Nicodemos. Nicodemo, você é um religioso. Você vive das instruções recebidas, dos dogmas, das doutrinas recebidas da tua religião. Você é um religioso, Nicodemos. Com essa postura, você não vai entrar no reino de Deus. Aquilo que você mais quer, você não vai ter. O religioso não entra no reino de Deus, Nicodemos. O religioso não entra no reino de Deus, Nicodemos. O reino de Deus é feito da nova criatura. Da nova criatura. O reino de Deus é composto pelas novas criaturas. Nicodemos nunca ouvido tais coisas. O que é que eu devo fazer para me tornar essa nova criatura? Eu quero estar no reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer da palavra de Deus e do Espírito. Para os Nicodemos modernos, nós temos que dizer: você tem que nascer da palavra de Deus e do Espírito.
pois Lutero falou meia verdade. Lutero falou só a Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura. Lutero falou isso. Não. Eu aprendi isso também, que somente a Escritura. Eu acreditava piamente que somente a Escritura. Não, a Escritura mata. A letra mata. A letra mata. A letra mata. Eu falei pouco ainda. A letra mata. A Escritura fala que a letra mata. O Espírito vivifica. Então precisa ter duas coisas. O Espírito vivifica. Vou falar 3 vezes, né? O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Precisamos ter letra e o quê? E Espírito. Aí está a composição da nova criatura. Aqueles que vão ter Jesus Cristo dentro deles. E vão sair do regime igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista, doutrinário, que só põe dogmas e doutrinas e ensinamento de homens, ensinamento de teólogos ilustres. Agora é alta hora. A natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, as novas criaturas, aqueles que têm Jesus dentro deles. E não religião, e não dogmas, e não doutrinas. Não fala de teólogos, não fala de homens ilustres, mas aqueles que têm uma experiência pessoal com Deus. Como Enoque. Enoque andou com Deus. Ele encontrou o caminho de tal forma que Deus o tomou. Não me interessa o que diz os teólogos, mas Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus tomou Enoque, vai tomar você também. Ele não faz acepção de pessoas. Enoque achou o caminho e achou de uma forma perfeita. Tão perfeita que Deus o tomou. Não foi uma experiência igrejeira, denominacionalista, congregacionalista. Foi uma experiência pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus. Uma intimidade com Deus. Então, vamos voltar à nossa posição? Cristianismo sem Cristo é um cristianismo doutrinário, dogmático. O cristianismo verdadeiro é o cristianismo com Cristo. É a experiência pessoal com seu Deus, intimidade com seu Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Agora nós quebramos toda a força da enfermidade e de morte, todo espírito de morte, enfermidade, todo espírito que façam obstáculos em nossa vida, saiam da nossa vida, saiam de nossos caminhos, saiam de nossos corpos, saiam de nossas mentes, espírito de nervoso, ira, rancor, raiva, tristeza, espírito de enfermidade, morte, sai de nossas vidas, espírito de pobreza e miséria, sai de nossas vidas e nossos países, em nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, iluminada pelo Espírito Santo, e nós andaremos na liberdade dos filhos de Deus. Amém.